Nós então iniciamos o estudo da Revista Espírita, mês de maio de 1858. Nós estamos estudando o artigo Mozart na seção de conversas familiares de além-túmulo. E nós iniciamos na semana passada esse artigo e Kardec trouxe uma introdução. Vou fazer a leitura rápida aqui para poder contextualizar o tema, né, que nós vamos continuar. Tico-Teco, bom dia. Kardec diz assim, né, que um dos nossos assinantes nos comunicou as duas entrevistas seguintes que se deram com o espírito Mozart. Ignoramos onde e quando se realizaram, desconhecemos o interpelante e o médium, somos, pois, completamente estranhos a tudo isso. Notar-se-á, no entanto, a concordância perfeita existente entre as respostas obtidas e as que foram dadas por outros espíritos sobre diversos pontos capitais da doutrina, em circunstâncias inteiramente diferentes, seja a nós, seja a outras pessoas, e que relatamos em nossos fascículos anteriores e em O Livro dos Espíritos. Sobre tal analogia, chamamos a atenção dos nossos leitores, que dela tirarão a conclusão que julgarem mais acertada. Aqueles, pois, que pudessem ainda pensar que as respostas às nossas perguntas são um reflexo de nossas opiniões pessoais, por aí verão se nessa ocasião podemos exercer uma influência qualquer. Felicitamos as pessoas por meio das quais essas entrevistas foram obtidas, bem como a maneira por que as perguntas foram elaboradas. Apesar de certas falhas que revelam a inexperiência dos interlocutores, em geral são formuladas com ordem, clareza e precisão, e de modo algum se afastam da linha de seriedade, condição essencial para se obter boas comunicações. Os espíritos elevados dirigem-se às pessoas sérias, que de boa fé desejam ser esclarecidas. Os espíritos levianos divertem-se com as pessoas frívolas. Então, nessa introdução, nós comentamos então naquele nosso encontro, a primeira preocupação de Kardec, né, de sempre chamar atenção para as respostas dos espíritos que vinham de lugares diferentes, médiuns diferentes, falando de assuntos diferentes, e não por temas, né, que eles elaboravam e respostas que eles poderiam, né, simular uma comunicação espiritual. Então, aqui ele traz essa comunicação, e como outras tantas, né, que eram enviadas a Kardec, lembrando que quando ele constituiu então a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1858, um ano depois, né, da publicação do Livro dos Espíritos, ele passou a ser um centralizador das ideias, dos trabalhos, né, de elaboração desse código que é a doutrina espírita, por isso ele é chamado de codificador. E aí então ele centralizando, né, muitas cartas chegavam até ele, muitas encomendas, que não apenas de artigos, né, de cartas, mas também de livros, materiais diversos. E ele então ia acumulando tudo isso e fazendo ali aquele trabalho de análise. Então, no caso aqui, essas duas conversas que nós vamos estudar, uma tendo 28 questões, nós estamos na 11ª, que começamos na semana passada, e outra com 37, se eu não me engano. Essas duas cartas então chegaram até ele, e ele fez essa análise e viu aqui que valia a pena fazer a publicação, né, porque esse era o propósito da Revista Espírita, estabelecer essa comunicação com os leitores, né, com o público de um modo geral, e aí então ele fazia uma filtragem daquelas comunicações que valiam a pena serem divulgadas, e outras que às vezes, ou comunicações muito não com tanta importância em termos doutrinário, ou outras que vinham também com temas repetitivos, né, e nesse caso aqui valia a pena, né? Então a gente pode imaginar a emoção, né, do remetente que mandou essa comunicação e de repente viu a carta publicada na revista, né? Então foi uma coisa bem bacana. Então nós vimos aqui as perguntas que foram feitas, como nós vimos, eram perguntas muitas vezes baseadas numa certa inexperiência, né? Lembrando que Kardec, sendo um grande estudioso da mediunidade, que no futuro ele viria, naquele futuro viria a publicar o Livro dos Médiuns, então ele já tinha bastante conhecimento sobre esses trabalhos, tantos e tantos médiuns sendo observados, sendo testados, as comunicações que eram feitas. Então, nessa carta aqui, as perguntas que foram feitas são perguntas, de certa forma, simples, né, para a oportunidade que eles tinham. Então, por isso,
ele falava sobre inexperiências, tanto do interlocutor, que era aquele que fazia a pergunta, né, e também depois ele citou o médium aqui, que era o intermediário do espírito. Né. Então, foi feita uma evocação, né, na pergunta número 2, por que és Mozart e não um outro espírito que veio se comunicar? Né? Então, o espírito responde que foi a mim que evocastes. Então, vim. Mais uma vez aqui, né, características de reuniões sérias, reuniões que têm realmente interesse em aprendizado. Perguntas que foram feitas, né? O que é o médium? Quais as modificações fisiológicas e anímicas que o médium sofre durante um transe? O que se passa nele no momento? Se o médium entra em comunicação com uma individualidade diferente da dele, né? O que acontece? Quais são os elementos que concorrem para a produção desse fenômeno? Aqui depois uma pergunta importante também, né? Qual é o princípio determinante que fala, né, se o médium, por que o médium vai ter aquela faculdade? Então dá para entender nesse sentido, né? Qual é o princípio determinante dessa mediunidade? Então por que o indivíduo se torna médium? Ele coloca, não posso dizer. E realmente não pode, porque nós lembramos sempre que a mediunidade, sendo expiatória, sendo provatória ou missionária, ela cabe a cada um de acordo com a necessidade que ele tem e com a capacidade também. Então é muito difícil dizer simplesmente por que o indivíduo é um médium. Depois, né, quais as leis que determinam a imposição, ou então a conquista dessa faculdade. E ele coloca também que não pode responder mais tarde, que nós saberíamos tudo. Né? Depois a última questão que nós vimos, em que termos positivos poder-se-ia anunciar a fórmula sintética desse maravilhoso fenômeno. Ele coloca leis desconhecidas que por ora não podeis compreender. Então 3 perguntas seguidas que foram feitas e 3 negativas que eles receberam do espírito Mozart. Na questão número 12, poderia o médium pôr-se em relação com a alma de uma pessoa viva? E em que condições? E aí então o espírito responde, facilmente, se a pessoa estiver dormindo. Aí nós temos aqui uma nota de rodapé, que Kardec coloca aqui como observação. Se uma pessoa viva for evocada em estado de vigília, lembrando que a palavra vigília vem de vigilante, né, que ela está acordada, pode adormecer no momento da evocação ou pelo menos sofrer um entorpecimento e uma suspensão das faculdades sensitivas. Frequentemente, porém, a evocação não surte qualquer efeito, sobretudo se não for feita com intenção séria e com benevolência. Lá no livro dos médiuns nós já estudamos evocação de pessoas vivas, né? Inclusive tivemos ali o Dr. Demer, não era o Dr. Demer, é um outro personagem, não me recordo exatamente o nome dele agora, mas nós estudamos isso no livro dos médiuns, que eles haviam então combinado de fazer uma evocação, bom dia Regina, de fazer uma evocação dele para fazer um teste, né, uma experiência que eles fizeram. Inclusive nós temos aqui na Revista Espírita o desenvolvimento desse tema, dessa experiência. E aí depois então ele estava em casa, ficou ali numa posição confortável, foi feita a evocação, ele se manifestou na sociedade naquela noite, fizeram ali algumas perguntas, ele falou do deslocamento dele até o local e coisa e tal. E aí depois esse mesmo espírito acabou desencarnando, esse colaborador da sociedade veio a desencarnar e se tornou um médium importante, né, na participação dos trabalhos de orientação espiritual. Então Kardec fez essa experiência. E nós vimos aqui também, né, essa parte de evocação, já falamos também sobre a parte de bicorporeidade, que é uma manifestação também em que o médium, em que o espírito, né, se desloca temporariamente ali do seu corpo físico, se materializando em outro local. Então nesse caso poderia apenas se comunicar através do médium, como poderia se materializar. Então, mas o mais importante é, nesse desdobramento que o espírito tem, né, de sair do seu corpo físico e se manifestar em outro ambiente através de um outro médium, ou se materializando, o importante para nós aqui nesse ponto, de acordo com a resposta que foi colocada, é a condição do corpo físico desse indivíduo no momento desse desdobramento. Por isso então foi colocado aqui embaixo mais uma vez, que ele fica então com um adormecimento no momento da evocação ou sofrer um entorpecimento. Porque se a consciência do médium, se o espírito se desloca para um outro local, ele não pode interagir nos 2 ambientes da mesma forma. Então ele vai ficar lúcido no local, que é onde é o foco da sua atenção,
ou ele vai ficar parcialmente desdobrado e vai sofrer ali um entorpecimento. Então ele vai ficar meio que parado. Né? Imaginar, por exemplo, como já aconteceu, nós estudamos sobre isso, sobre as emancipações, o caso de um jovem, né, isso foi o texto que eu li para vocês aqui, o caso de um jovem que se sentava ali à mesa com outros colegas de faculdade, estudantes de medicina, e ele então acabou se desdobrando. E enquanto a conversa acontecia ali na mesa de estudos dele, ele ficava parado olhando para o nada como se estivesse ali perdido em seus pensamentos. E na verdade ele se encontrava elevado, vendo de cima o que acontecia naquela reunião. Então vários médiuns, ou várias pessoas, né, lembrando que essa é uma faculdade anímica, né, que ela pode se tornar mediúnica a partir da destinação, do objetivo que ela tem. Mas a princípio o desdobramento em si, ele é apenas uma faculdade anímica. E muitas dessas pessoas que passam por essa experiência de emancipação, de desdobramento, de viagem astral, né? O Braz não está aqui para falar sobre isso, mas ele é um praticante da projeciologia. Então, exatamente, nesse caso, você tem que ficar adormecido, quieto, para poder vivenciar essa experiência. Mas se uma pessoa estiver acordada, estiver ali em vigília, e ela foi evocada, então passa por essa mudança no seu estado de consciência. Ou ela adormece, ou ela fica meio entorpecida, meio desligada do que está acontecendo. Essa foi a resposta, então, de Mozart. O que entendes pela palavra alma? A resposta, então, a centelha divina. Né? Então, o que Kardec fala sobre uma certa inexperiência é que essa pergunta, o que se entende pela palavra alma, o que é o espírito, está tudo no livro dos médiuns. Né? Então, foram feitas perguntas que muitas vezes redundantes se comparado ali com o que já foi obtido por Kardec no seu trabalho. E por espírito? Espírito e alma são a mesma coisa. Então na pergunta 13 e 14, perguntas que já estão no livro dos Espíritos. E Kardec estabeleceu ali uma regra para poder facilitar a comunicação no uso desses termos. Então o espírito é o ser desencarnado e a alma é o espírito encarnado, só para poder facilitar. Então a expressão, por exemplo, que é utilizada popularmente, uma alma penada, ela já entraria em contradição com esses termos que foram então definidos por Kardec para fins de estudo. Porque se ela é uma alma, é encarnada. Se ela é uma alma penada, uma alma que está sofrendo uma pena, ficando nesse estado transitório, né, entre mundo espiritual e mundo físico, sem definir ali o seu destino, né? Porque essa é a ideia exatamente, o espírito, a pessoa morreu e a alma dela não foi para o seu destino. E o destino, segundo, né, essa visão dogmática, é céu, inferno, purgatório, então ela fica vagando, por isso uma alma penada. Só que a alma, sendo o espírito encarnado, acaba então não concordando com essa expressão popular. Né? Então, e Kardec ainda tem mais, né? Ele coloca espírito com E maiúsculo e espírito com E minúsculo. Lá na introdução do Livro dos Espíritos ele deixa isso claro para poder, quando ele for usar essas expressões, para ficar bem clara entendermos o seu sentido. Então, no caso, alma é o espírito encarnado, espírito é o ser desencarnado. Se é o espírito com letra maiúscula, nós estamos falando de alguém. Então, o espírito Joana de Ângeles utiliza-se a letra maiúscula. Se for a letra E minúscula, nós temos 3 princípios do universo: Deus, a matéria e o espírito. Aí nós falamos de um modo mais genérico, né, um substantivo comum. Então, seria assim, diferenciar o próprio do comum. Um espírito, falamos de alguém. Espírito minúsculo, falamos do princípio inteligente do universo. Né? Então aqui, princípio e alma nessas duas questões. Questão número 15. Como espírito imortal, tem a alma a consciência do ato da morte? A consciência de si mesma? Ou do eu imediatamente após a morte? Então também mais essa pergunta que feita a Mozart, Kardec já destrinchou isso em alguns artigos aqui da revista, lembrando que nós estamos em 1858, então em maio, né, então tem mais ou menos ali um ano, um pouco mais de um ano da publicação do Livro dos Espíritos, né, mas lá em 64 ou 65, Kardec lança então o livro, o que é o livro Céu e Inferno. E aí então desse livro, das entrevistas, lá nós temos ali o estado geral, as várias situações. Mas mesmo aqui na Revista Espírita, várias entrevistas foram feitas perguntando sobre o estado do espírito, o entendimento que ele tem sobre essa nova realidade. Mas aqui então,
Como espírito imortal, tem a alma a consciência do ato da morte, a consciência de si mesma, ou do eu imediatamente após a morte? Resposta: a alma nada sabe do passado, nem conhece o futuro, senão após a morte do corpo. Vê então sua vida passada e as últimas provas que sofrerá. Assim não se deve lamentar o que se sofre na terra, a tudo suportando com coragem. Então ele acabou não respondendo aqui de uma forma clara aquilo que foi perguntado. Então a alma nada sabe do passado, nem conhece o futuro, senão após a morte do corpo físico. Então ela vê sua vida passada e as últimas provas que sofrerá. Então não foi clara essa resposta que foi dada. Então, como é colocado para nós aqui nessa pergunta, se ela tem consciência do eu, esse estado de perturbação ele é muito relativo para cada espírito. Pode ser uma perturbação completa, em que o espírito fica completamente desorientado sobre a sua realidade. Pode ser aquela perturbação parcial, que ele sabe que desencarnou porque ele já vinha acompanhando a conclusão, né, ou o encerramento desse processo por uma doença, ele já se encontrava espiritualizado e tudo mais, então ele já tinha ali uma noção. E aí então ele desencarna, fica naquela dúvida, será que aconteceu, será que não aconteceu? Nós vimos isso de um modo mais detalhado no livro Voltei. O irmão Jacó mostrou para nós, né, que ele já sabia que ia desencarnar, a doença já ia se agravando, e aí na desencarnação então ele abriu ali os olhos, né, entre aspas, e aí então viu ali aquele ambiente mais com o nevoeiro, né, e a sua filha, uma presença ali próxima, ele já tinha consciência disso. Mas nós temos outros espíritos que simplesmente não sabem que desencarnaram. E aí nós tivemos, né, no cinema, já conversamos sobre isso, né, filmes que ilustram uma situação assim, né, o filme Os Outros, o filme O Sexto Sentido, mostram ali grupos de espíritos que continuam vivendo suas vidas sem terem consciência da desencarnação. Então, temos várias situações ali, cada espírito tendo ali uma situação muito particular, até mesmo nós, que somos estudantes da doutrina espírita, entendemos, né, um pouco dessa realidade e tudo mais. Quando desencarnarmos, a pergunta é, será que a gente vai perceber que morreu? Essa é a grande questão, né? Continuando. Então, exatamente porque nós temos ali não apenas o entendimento que cada um tem, porque embora sejamos espíritas, cada um tem uma bagagem diferente, cada um tem um entendimento diferente, então é tudo muito relativo. E também vai variar de acordo, né, com o momento da desencarnação, a forma como ela se deu. Né, tem um filme chamado também Passageiros, que é um filme muito interessante. Né, para quem não viu, vale a pena conhecer. Ele conta a história de um acidente aeronáutico e muitas vítimas nesse acidente, mas um grupo acaba se encontrando, passando por uma terapia, né, dos sobreviventes desse acidente. Só que na verdade ali, né, já dando um spoiler para vocês, conseguiu, Angelina? Legal. Então, só dando um spoiler para você, né, na verdade esse grupo de sobreviventes eram grupos de espíritos que não tinham se reconhecido ainda como desencarnados. E aí então todo esse processo foi esclarecendo, chamando atenção um a um, foi tendo ali contatos com outras pessoas. Então é um filme muito interessante. Então desses 3 filmes que eu comentei com vocês agora, cada um ali mostra uma situação particular, né? Um ali sendo útil, o outro vivendo uma ilusão, os outros completamente alheios a essa realidade. Então o cinema tem retratado nesses filmes uma parte muito interessante. O próprio, né, o Ghost, que é claro o nosso clássico, conta essa história, né? Inicialmente sem ter consciência e depois vai percebendo ali as mudanças, as transformações, né? Olhos, bom dia. Então, continuando. Após a morte, acha-se a alma desprendida de todo o elemento, de todo o liame terrestre? Ou seja, né, aconteceu ali a desencarnação, a morte, a alma se liberta completamente de qualquer tipo de influência da matéria? A resposta: de todo o elemento não. Tem ainda um fluido que lhe é próprio, que aure na atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação. Os laços terrenos nada mais são para ela. Então aqui na verdade ele está falando do perispírito, né, esse elemento, né, que é constituído por esse fluido próprio do planeta e que também mantém a aparência da última encarnação. E aqui mais uma vez, os laços terrenos nada mais são para ela,
Mais uma vez eu também já comento com vocês que é tudo muito relativo. Essa relatividade se dá exatamente pela condição do espírito. Temos aqueles espíritos que mantêm essa conexão simplesmente lembrando dos suicidas. Embora estejam mortos fisicamente, e mantém um laço muito estreito, né, ou mantém laços muito estreitos com seus corpos e sofrendo todas as angústias. Espíritos que desencarnaram, mas têm um apego muito grande também com o corpo físico, desejando manterem a última encarnação. Nós veremos isso também nos livros de André Luiz, que ele fala, né? Mostra para nós ali algumas situações dessa natureza. Então, tudo é muito relativo. Então, a princípio, aquele espírito que já se encontra numa condição mais espiritualizada, tem consciência da sua realidade, o corpo físico para ele, sem dúvida nenhuma, nada mais representa. Mas, né, tem grande importância. Nós, inclusive, veremos em breve, temos mais 2 temas para estudar no Livro dos Espíritos. O próximo vai ser o Dia de Finados, né, e a celebração, né, dos mortos e tudo mais. E nesse tema nós teremos algumas questões que falam sobre isso. E aí nós vamos lembrar que os Espíritos comentam no Livro dos Espíritos, trazem para nós respostas a partir de uma perspectiva mais elevada, falando do espírito já plenamente consciente, do espírito esclarecido, do espírito adaptado. Então, isso não quer dizer que eles erraram, mas o espírito responde aquilo que é o objetivo, né, quando nós nos esclarecemos, mas de um modo imediato, nem todos reagem dessa mesma forma. Questão 17. Sabe ela, a alma, né, de onde vem e para onde vai? A 15ª resposta resolve essa questão. Então, na 15ª resposta, como espírito mortal tem a alma consciência, a alma nada sabe do passado, nem conhece o futuro, senão após a morte do corpo. Vem então sua vida passada e as últimas provas que sofrerá. Assim não se deve lamentar o que se sofre na terra, e a tudo suportando com coragem. Então, ficou meio vaga essa resposta, né? Não era bem a questão que a gente queria saber, né? Ela sabe de onde vem, para onde vai, ou seja, o passado e o futuro se torna claro, né? Então, foi essa mesma resposta que ele deu na anterior. 18. Nada leva consigo daqui da terra? A resposta: somente a lembrança das suas boas ações, o pesar de suas faltas e o desejo de ir para um mundo melhor. Então, a resposta exatamente condizente com aquilo que Kardec já apresentou para nós. Então, o que o espírito leva? Como lembra Raul Teixeira, né? Da vida a gente só leva a vida que a gente leva. Então, na verdade, nós levamos as experiências, as lembranças, as frustrações, os sucessos, nada material, nada sólido, né, que o espírito ainda queira manter. 19. Abarca num golpe de vista retrospectivo o conjunto de suas vidas passadas? Então, sim, para servir a sua vida futura. Então, na verdade, esse golpe de vista retrospectivo do conjunto de sua vida passada pode ser para ele um motivo de grande alegria, como pode ser para ele um grande tormento. Para aqueles que têm essa lembrança do seu passado, principalmente se é um passado com muitas falhas, com muitos problemas, ele acaba tendo uma imposição para que ele mantenha isso vivo na sua memória. Muitos, inclusive, para muitos espíritos, essa memória, essa lembrança, acaba acompanhando nessas novas existências, né, como é o caso que nós lembramos de Dona Ivone. Assim como também tivemos a... Onde que nós vimos isso? Deixa eu lembrar aqui. Foi um dos casos que nós lemos aqui mesmo na Revista Espírita, se eu não me engano. Não, foi na André Luiz. Lá no Ministério do Esclarecimento, aquele indivíduo que encarnado, né, ele tinha uma lembrança clara do que ele vivia na sua existência anterior. Ele acabou se desviando, né, do propósito que ele tinha como médium, e como médium não, como doutrinador, que é a palavra que era usada para aqueles que levavam a doutrina espírita, que esclareciam e tudo mais. E essa lembrança do passado foi, na verdade, um grande obstáculo, porque ele se prendeu tanto na história da sua existência passada, se lembrando das personagens, das situações, que ele se esqueceu do objetivo principal. Né? Então, essas lembranças podem ser positivas ou negativas de acordo com a necessidade de cada espírito. 20.
Estamos avançando assim com uma certa objetividade, né, para tentarmos aqui chegar a todas as questões. 20. Entrever o fim da vida terrestre, o significado e o sentido desta vida, assim como a importância do destino que aqui se cumpre em relação à vida futura, né? Então se ele começa a entender, ver sentido naquilo que ele vive, se ele tem entendimento sobre o porquê da sua vida, quando que ela vai acabar aqui no nosso planeta, se ele vai para um mundo melhor, ele tem uma noção disso tudo? A resposta sim. Compreende a necessidade de depuração para chegar ao infinito. Quer purificar-se para alcançar os mundos bem-aventurados. Sou feliz, porém ainda não me encontro nos mundos onde se desfruta a visão de Deus. Então essa resposta que ele dá, ela tem como objetivo, aliás, ela abrange os espíritos que já têm essa noção. Mas como nós lembramos, né, tem espírito que desencarna e quer voltar. Ele quer continuar vivendo a vida de felicidade dele, entendendo a felicidade, né, aquele mundo de prazeres, aquele mundo de alegrias, né, de satisfação aqui no mundo físico. Então nem todos têm essa ideia de uma vida melhor. Na verdade ele quer uma vida melhor material, uma vida mais confortável, com mais segurança, né? Não necessariamente preso, né, nas viciações, mas ele quer uma vida bacana. Quer morar naquele belo condomínio, ele quer ter viagens, quer ter a conta bancária cheia e tudo mais, e a vida dele continua nesse objetivo. Ele não vê nada espiritual, nada moral para sua transformação. Então, nem todos os espíritos veem assim. Aliás, o nosso mundo hoje, né, a gente só pensa no mundo melhor para acabar com o nosso sofrimento, mas nem sempre a gente tem vontade de mudar as causas desse sofrimento. Então, ali o egoísmo, o orgulho, a vaidade, as viciações, a sensualidade, nós queremos continuar vivendo esses prazeres, mas a gente não quer uma consequência. Então é isso que falta para nós, por isso que a dor é a nossa grande mestra, né, a nossa grande professora, como lembra Joana de Ângeles. 21, mudando aqui mais um tema. Existe na vida futura uma hierarquia dos espíritos? Qual a sua lei? Né? Para nós que somos estudantes, essa resposta já é bastante simples, bastante fácil. Resposta, sim, né, que existe. É o grau de depuração que a marca. A bondade e as virtudes são os títulos de glória. Então nós já vimos, né, que existe uma hierarquia. Kardec já abordou sobre isso lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, falando sobre as classes dos espíritos. E ali lembrou que os espíritos mais elevados são aqueles que atingiram um desenvolvimento moral mais profundo, né, mais abrangente, enquanto que aqueles espíritos ainda ligados à matéria são os mais inferiorizados. E aqui, né, a resposta, por isso que Kardec lembrou lá no começo dessa entrevista a coerência das respostas. Então, algumas questões aparecem assim um pouco mais inexperientes e tudo mais, mas as respostas apresentam a mesma profundidade trazida pelos espíritos que ajudaram na elaboração da codificação. 22. Como potência progressiva, é a inteligência que nela determina a marcha ascendente? Aí já também questões lá do Livro dos Espíritos, quando eles lembram, né, lá das leis morais, que o espírito evolui em dois aspectos, o moral e o intelectual. Então, intelectualmente, todos nós passamos por experiências que têm por objetivo desenvolver esse nosso aspecto, mas moralmente é o que vai trazer para nós o crescimento, porque o indivíduo pode ser inteligente, mas não necessariamente moralizado. Agora, para chegar na moralização, há a necessidade da inteligência, para nós entendermos as causas, os efeitos, o porquê das coisas, né? Então, por isso os espíritos dizem que, naturalmente, nós nos desenvolvemos pela inteligência. Essa inteligência ela acaba sendo estimulada pelas nossas necessidades. Né? Para hoje sermos seres inteligentes, nós tivemos uma trajetória milenar de estímulos, de necessidades, de provocações, e que nós fomos desenvolvendo recursos diversos, cálculos, entendimentos sobre tudo aquilo que envolve a nossa existência aqui no mundo físico, a filosofia, as ciências de um modo geral. E aí, então depois, através dessa inteligência, nós começamos a analisar também as causas e efeitos. Saber aquilo que é positivo, que é negativo, aquilo que é saudável, aquilo que não é. E aí então começamos a desenvolver as nossas virtudes. Então ele coloca, né, como potência progressiva é a inteligência que nela determina a marcha ascendente, sobretudo as virtudes, o amor do próximo,
principalmente. Então a lei do amor, como já Emmanuel já falou sobre isso, os espíritos também falam, de um modo geral, dizendo que a lei do amor é a lei universal. Quanto mais próximos, quanto mais afinizados com essa lei, maior é a nossa elevação. E claro, a gente fala desse amor ao próximo, um amor universalista, não esse amor ainda limitado, né, aos nossos interesses, ao nosso egoísmo. Né? Questão 23. Uma hierarquia dos espíritos faria supor uma outra de residência? Existe essa última? Sob que forma? Entendendo aqui de novo, uma hierarquia dos espíritos faria supor uma outra de residência? Vamos ver a resposta aqui para entender melhor essa pergunta. Né? Sob que forma existe essa última? O dom de Deus, a inteligência é sempre a recompensa das virtudes. Caridade e amor ao próximo. Os espíritos habitam diferentes planetas, conforme o seu grau de perfeição. Aí desfrutam de maior ou menor felicidade. Então, nessa hierarquia de residência, ele deve falar sobre a destinação aqui dos espíritos. Né? Se existe um mundo destinado a esses espíritos mais evoluídos, né? Porque de acordo com conforme ele responde aqui, né, os espíritos habitam diferentes planetas, conforme seu grau de perfeição. Aí desfrutam maior ou menor felicidade. Então, de acordo com a hierarquia dos planetas, né, que Kardec traz para nós, lá há muitas moradas na casa de meu pai, né, se não me engano, no capítulo número 3 ou 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e também falando sobre a categoria dos mundos habitados lá no Livro dos Espíritos. Já passamos por esse capítulo no nosso estudo. E lá então mostra, né, as categorias dos mundos. Né, o mundo primitivo, né, mundo primitivo este que o nosso planeta já foi. Basta a gente voltar no tempo ali, coisa de 2.000, 3.000 anos, nós encontraremos civilizações que ainda vivem nessa condição primitiva, né, onde o interesse material é aquele que é o predominante. Depois, mundo de provas e expiações, que nós estamos vivendo agora, chegando já ao final desse estágio, mundo de regeneração, essa fase de transição planetária que nós estamos vivendo, capítulo 3, a Miriam colocou. E aí depois, mundo dos espíritos felizes, e depois os mundos dos espíritos puros, né, os mundos angelicais. Então, nessa hierarquia que nós temos, nós vamos pegando então que cada mundo, na verdade, ele não é simplesmente constituído, não é construído materialmente, ele é constituído, na verdade, pelos espíritos que o compõem. Então, o nosso planeta, sem os habitantes, simplesmente seria uma massa de matéria suspensa no espaço. Conforme nós começamos a habitar, nós demos a qualidade moral. No futuro, podemos colocar daqui 2, 3 séculos, né, sendo otimista, nós teremos aqui gerações transformadas nessa mesma massa de matéria suspensa no espaço, mas com uma qualidade moral diferenciada. Então, na verdade, os espíritos compõem. Né? Aliás, já falamos sobre isso também, né? Se pegarmos um estádio de futebol vazio, enchermos ali de pessoas... De pessoas criminosas, nós teremos ali um verdadeiro inferno. Se nós colocarmos de pessoas virtuosas, nós teremos o céu. O estádio é o mesmo, né? Então nós que vamos aí dar a qualidade moral para ele. Questão 24. O que se deve entender por espíritos superiores? Os espíritos purificados. Aqui também vale uma ressalva, né? Que os espíritos superiores dependem muito da referência. No nosso caso, por exemplo, nós, se olharmos para um espírito como André Luiz, por exemplo, né, ou como Emmanuel, como Joana de Ângeles, nós os veremos, pela qualidade que eles apresentam, uma superioridade, com uma superioridade. Ainda que não seja lá aquelas coisas, né? André Luiz sempre se coloca naquela condição de aprendiz, então nesse tempo em que ele publicou todas essas obras, ele mostrou um conhecimento, mostrou ali uma transformação e tudo mais, isso denota uma certa superioridade. Se pegarmos Joana de Ângeles e Emmanuel também, são espíritos já reconhecidos pelo seu conhecimento. Se pegarmos o Dr. Bezerra de Menezes, né, considerado um dos mais evoluídos do nosso planeta, também ele é um espírito superior. Mas se nós olharmos para um espírito obsessor, nós seremos superiores a ele, pelo pouco conhecimento que nós temos. Então seria mais ou menos uma escola. Um aluno que sabe mais do que o outro. Então, intelectualmente, naquela matéria, ele se encontra como superior. Então, esses espíritos purificados são aqueles espíritos, sem dúvida nenhuma, superiores, mas existe uma gradação daqueles espíritos que estão em condições melhores que nós, até chegarmos próximos. Até chegarem aqui próximos a nós. Então essa superioridade mostra algo mais que esses espíritos possuem com relação à nossa condição.
25. Nosso globo terrestre é o primeiro desses degraus, o ponto de partida, ou procedemos de uma região mais inferior ainda? Resposta: há 2 globos antes do vosso, que é um dos menos perfeitos. Então, 2 globos que tem aqui, a gente pode expandir muito mais, né, porque os espíritos respondem, falam e explicam sobre os mundos habitados, né, que o universo é permeado de mundos habitados. Então, no caso da condição inferior, né, os espíritos já disseram a Kardec que o nosso mundo é dos mais inferiorizados. Mas existem mundos ainda muito inferiores aos nossos, inclusive aqui no nosso próprio sistema, como já disseram a Kardec, né? Que, aliás, esse é um tema discutível, né? Mas, por exemplo, disseram a Kardec que Marte era um mundo inferior ao nosso. Já Maria João de Deus e Emmanuel já trataram, né, assim como também o próprio Ramatiz, já trataram o planeta Marte como um planeta superior. Então, independente de 2 globos, 3 globos, nós temos aí um universo permeado de mundos em que ainda espíritos nessa condição primitiva estão se desenvolvendo. E lembrando, né, que espíritos em condição primitiva precisam da interação com a matéria. E nessa interação, ele acaba então encarnando, né, reencarnando em corpos materiais como os nossos, vivendo as mesmas experiências, desde aquelas mais primitivas, né, quando não havia ainda tecnologia, não havia aquele conforto que nós desfrutamos hoje, até os mundos já que trouxeram, né, uma melhora nesse sentido. 26. Qual o mundo que habitas? Ali é feliz? Ele responde: Júpiter. Nele desfruto de grande calma. Amo a todos que me rodeiam. Não temos ódio. Aí nós já estudamos aqui em artigos anteriores falando sobre Júpiter, e Kardec também já trouxe uma análise dizendo que não é possível trazer uma comprovação nesse sentido, mas a título de conhecimento, nós conseguimos então ter aí um panorama desse planeta, né? Então, como os espíritos vivem, né? E Mozart, falando já com Kardec, trouxe, né, numa entrevista muitas informações a esse respeito, falando sobre a qualidade de vida, de que forma que eles vivem, de que forma que eles se desenvolvem, como são os habitantes, como são os animais, né, e tantas outras informações. 27. Se guardas lembrança da vida terrestre, deves recordar-te do casal A, de Viena. Já os vistes após a tua morte? Em que mundo e em que condições? Aqui já é uma questão mais pessoal, né, que já que Mozart, né, Wolfgang Amadeus Mozart, viveu século XVIII para o século XIX, então ele tinha ali, né, ele era uma grande personalidade da arte do nosso planeta, mas ele tinha uma vida pessoal. Ele morava num lugar, vivia, nasceu, cresceu, conheceu gente, teve amigos, trabalhou ali também, se desenvolveu profissionalmente e tal, né? Então a pergunta é mais pessoal nesse sentido, né? Então, se ele tinha, né, depois da vida terrestre, se ele teve encontro com aquelas pessoas. Não sei onde estão, não te posso dizer. Um é mais feliz que o outro. Por que me falas deles? Né? Ou seja, né, uma pergunta tão pessoal, né? Por que mudou de assunto? Está falando do universo, falando sobre os planetas, de repente, você conhece fulano? Você encontrou com ele? Né? Então, uma resposta bem interessante. 28, que é a última questão dessa primeira conversa. Por uma única palavra, indicativa de um fato capital de tua vida, e que não podes ter esquecido, seria possível fornecer-lhes uma prova dessa lembrança? Intimo-te a dizer essa palavra: amor, reconhecimento. Né? Então, olha a pretensão inicialmente dos espíritos, né, desse interlocutor, desse entrevistador, com Mozart, né, querendo impor para ele uma prova de identidade. A gente sabe, né, Kardec já falou bastante sobre isso, de que forma que os espíritos reagem com esse tipo de teste. Né? Você vai conversando, me prova que é você. Eu te intimo a dizer isso, né? Então Mozart deve ter dado uma coçadinha na cabeça, né? E falado: esses terráqueos, né? O que eu faço com eles? Mas aquilo que mais marcou então a vida dele foi amor e reconhecimento. Certamente, né, aquele que fez a entrevista não ficou satisfeito com essa resposta,
né? Porque ele imaginava assim, né? Não, eu me lembro daquele concerto, eu me lembro daquela pessoa, eu me lembro daquele fato e coisa e tal, né? E ele fala que aquilo que ele lembra da vida dele foi amor e reconhecimento, né? Provavelmente relacionado com a arte que ele desenvolvia. Na segunda conversa, o interlocutor não é mais o mesmo. Pela natureza da conversa, é possível que se trate de um músico, feliz por se entreter com o mestre. Após diversas perguntas que nos pareceram inútil relatar, diz Mozart. Né, então aqui foi interessante, a gente já chegou a ver essa parte num outro estudo, né, porque a qualidade de uma entrevista com o espírito depende muito da experiência daquele que está fazendo a entrevista, independente do se for um trabalho mediúnico ou não. Imaginar que você pega um artista, né, que vem de um outro país, ou mesmo um artista brasileiro, e aí então você fica cara a cara com ele e você tem a oportunidade de fazer perguntas para ele. Que pergunta você faria? Imagina assim o seu artista preferido, aquele que é o seu ídolo máximo, aí você vai pegar um avião e você tem a oportunidade de sentar ao lado dele. Que perguntas você faria? Aí dá pra gente imaginar, né? Se a gente tivesse preparado, né? O que você faria, Miriam? Pois é, né? Então, se você tivesse preparado, né? Com antecipado, tivesse ali um bom papo e tudo mais, a conversa fluiria com muita tranquilidade, né? Eu tive uma situação semelhante aqui em São Paulo, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Teve uma entrevista com a Sueli Caldas Schubert. Entrevista não, teve uma palestra com ela, né? Sueli Caldas Schubert. A palestra que ela ia falar era sobre, eu não me lembro exatamente o tema, mas era alguma coisa relacionada com a energia do pensamento, a transmissão do pensamento, alguma coisa assim, né? Então eu sentado lá, assistindo a palestra, coisa e tal. Aí deu aquele intervalo. E não é que a mulher veio sentar do meu lado para descansar? Aí olhavam para a cara do outro e falavam assim, pois é. Né? Eu falei, nossa, gostei da palestra. Gostou, que bom. Sabe aquela conversa bem trivial, que você não sabe o que falar, que você não esperava por aquilo? Né? Então ficou assim e tal, aí ficou aqueles 5 segundos de silêncio, aí vinha uma outra pessoa, distraía. Então simplesmente não sabia o que perguntar. Né? Então isso pode acontecer com um político, pode acontecer com um empresário, com um filósofo, com um professor, com um artista, não importa. Então, nós vemos ali que a qualidade da entrevista depende muito do preparo do interlocutor. Então, anteriormente, né, a Miriam colocou, né, passei por isso na reunião com o Caibar, né, Jesus, o que perguntar, né? Pois é. Nesse caso, né, Caibar Schutter, né, que era no caso, né, uma manifestação dele numa reunião mediúnica aqui que nós tivemos, né? Bom dia, Francis. E aí então não sabe o que perguntar. Então, nesse caso aqui, foi feita a reunião mediúnica. O espírito se manifestou. Vamos imaginar assim que seja um espírito, uma personalidade histórica do nosso país. Se você não tem uma instrução adequada para conhecer a história daquele espírito, fazer perguntas que são proveitosas nesse sentido, você vai fazer perguntas banais. No caso de um espírito como Mozart, por exemplo, a pergunta que fizeram para ele inicial, nessa entrevista, foram perguntas, né, que fizeram relacionadas com a parte da mediunidade, com a parte da vida dele, se ele conheceu outra pessoa e coisa e tal. Nessa segunda, quem entrevistou ele foi quem? Um músico. Olha a mudança do primeiro tema que era abordado, né, e sendo um músico, sabia do que estava falando. Então alguém falando com Wolfgang Amadeus Mozart, pergunta para ele, você sabe o que é alma? O que é o espírito? Agora chega um músico e pergunta, né? Se fosse para Monet, por exemplo, perguntaria sobre a arte, óbvio. Se aparecesse que Dom Pedro II, eu tentaria lembrar da história do Brasil, de tudo aquilo que diz respeito ao preparo do Brasil, lembraria do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e fazer perguntas relacionadas a isso. Tem inclusive um caso, né, já cheguei a comentar com vocês, de um rapaz que faz entrevistas com espíritos da Umbanda. Ele é espírita, né, ele se coloca como espírita, ele é de Rondônia, se eu não me engano, ele tem um canal no YouTube em que ele faz muitas entrevistas com espíritos da Umbanda. Então são preto velhos, são índios, são que eles chamam, né, os títulos que eles utilizam, pombagiras, exus e coisa e tal. Essas entrevistas são feitas pela internet,
né? Ou seja, o espírito se manifesta no médium, no local onde ele se encontra, e uma pessoa com o celular ali perto, transmitindo, né? Passando ali, filmando, passando o áudio, ou então ele vai em alguns lugares fazer entrevista. Então percebe-se que em alguns assuntos fica aquela conversa superficial, né? Porque às vezes não sabe o que perguntar, não teve aquele preparo, foi feita uma coisa meio de improviso. Então, aí quando a gente assiste aquele tipo de entrevista, fica naquela dúvida, né? Pergunta isso para ele, pergunta isso para ele. Por que você não perguntou isso para ele, né? Mas porque essa pergunta é minha. Mas naquele caso dele, ele fez as perguntas do interesse dele. Então nem sempre acaba sendo bem proveitoso. Então nessas evocações nós percebemos que Kardec, quando ele as fazia, tinha ali um cuidado muito grande com a elaboração das respostas já prontas, né, respostas pré-elaboradas, outras pessoas que participaram dessas respostas, enfim, para chegar e extrair o melhor. Nós vemos, por exemplo, nas perguntas das entrevistas do livro Céu e Inferno, que são perguntas muito apropriadas para o aprendizado naquele momento. E por isso então sai aquela bela entrevista que tão instrutiva para todos nós, né? A Angelina colocou, né, fiz algo parecido com Clóvis Nunes, né, no cemitério aqui em Pernambuco, né? O Clóvis Nunes, ele é um grande estudioso, né, da doutrina, em especial da transcomunicação instrumental, da mediunidade, né? Então acaba ficando assim, né? Olha para a cara do outro, né? Oi, pois é assim, né? Tá frio hoje, né? Então aqueles papos assim bem proveitosos, né? O Francis colocou, mas isso não poria em xeque a comunicabilidade? Em que sentido, Francis? Não entendi sua pergunta. Porque no caso das entrevistas, né, em que nós colocamos ali questões pré-elaboradas, é porque você já sabe com quem. No seminário, você colocou cemitério aqui, eu até assustei agora, né, no seminário, né? Então, acabou encontrando e ficou nessa situação, né? E o mesmo acontece com o Divaldo, com o Raul, né, e tantas outras personalidades que nós temos hoje. Fica meio cara a cara com ele e não sabe o que falar. Então, assim, no caso das entrevistas que são feitas com questões pré-elaboradas, né, porque elas têm fins de instrução. Então já sabe que qual espírito vai se manifestar, que tipo de perguntas pode fazer, que tipo de proveito pode ser tirado daquela entrevista, né? Ou quando é feita de uma forma improvisada, no caso Kardec já sabia exatamente o que perguntar. Então, no caso de nós, que somos estudantes da doutrina espírita, e se nós nos deparamos com o espírito se comunicando, a nossa curiosidade, naturalmente, é com relação às condições em que ele se encontra, né? Sabe o que acontece, Francis? É que muitas vezes os grupos fazem esse trabalho, não apenas na época de Kardec, mas nos tempos atuais também. Você participa de uma reunião mediúnica com aquela curiosidade de ver como funciona. É séria, é uma reunião séria, mas não necessariamente com pessoas preparadas para fazer perguntas mais profundas. Mas certamente, mesmo que essas questões que foram apresentadas aqui, nessa primeira entrevista, sejam perguntas simples, já que Kardec já tinha abordado tudo isso em outras obras, para aquelas pessoas foi uma questão muito bem proveitosa. Porque eles participaram de uma reunião, entrevistaram, fizeram perguntas sérias, embora simples, né? Então, exato, né? Então, no caso dessa cultura, Tico-Teco, dos entrevistadores, da reunião e tudo mais, quanto mais cultura tiver, melhor é o proveito que ele tem, né? Você pode extrair muito mais informações, aprender muito mais. Mas o fato de você não ter essa experiência, de repente as coisas acontecerem de um modo improvisado, não significa que não seja sério, embora seja pouco proveitosa pela qualidade da entrevista. Né? Então a comunicação virá, o espírito ali, se ele tiver paciência, né? Porque nem todo espírito tem paciência. Se você pega um espírito que é caridoso, que é generoso, ele vai entender, né, o ambiente que ele está respondendo, para as pessoas que estão perguntando, então ele pacientemente vai responder aquele beabá, né? Aquela coisa bem simples. Mas se você pega um espírito que não necessariamente tem ali essa paciência e ao mesmo tempo também valores bem desenvolvidos, o espírito responde 3, 4 perguntas, cansei de vocês, tá? Isso aí. E assim, na cara dura, vai embora. Então, tudo é aprendizado quando é feito com seriedade, mas é muito mais proveitoso quando tem um preparo para isso. Quando as pessoas que vão participar
estão ali bem preparadas, entendem do assunto, sabem o que vão responder. Para nós que estudamos a doutrina espírita, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o céu e o inferno, né, que são esses temas que falam realmente do mundo espiritual, não o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é mais moral, né, mas que fala sobre essa informação do mundo espiritual. Quando o espírito se manifesta, a gente já tem uma bagagem de conhecimento sobre essa realidade espiritual que facilita muito. Você não vai perguntar uma coisa óbvia que você já sabe, mas você vai tentar aprofundar o assunto de acordo com o conhecimento que o espírito tem. Então é isso que nós vemos a diferença de uma comunicação para outra. Nesse caso aqui, sendo um músico o participante dessa entrevista, nós já não teremos necessariamente perguntas relacionadas sobre a vida no mundo espiritual, mas sobre a arte, na visão do mundo espiritual, né? Pois é, mas depende do espírito. Às vezes é muito interessante, tic-tac, você está querendo perguntar, está querendo saber, mas o espírito vai embora. Às vezes você começa a fazer pergunta pessoal para o espírito, gera aquele certo constrangimento, ele pega e vai embora. De repente o médium acorda e fala, olha, ele foi embora. Ele nem dá tchau, simplesmente vai embora. Então vamos lá, vamos ver aqui agora a mudança da qualidade dessas questões. Então, após diversas perguntas que nos pareceram inútil relatar, diz Mozart. Então foi feita aqui uma introdução, algumas questões com menos significância. Primeira questão. Acabemos com as perguntas de G. Conversarei contigo. Dir-te-ei o que em nosso mundo entendemos por melodia. Por que não me evocaste mais cedo? Ter-te-ia respondido. Então aqui Mozart já falando. Acabar com as perguntas do fulano. Conversará agora com o músico. E que ele coloca, dir-te-ei o que em nosso mundo entendemos por melodia. Por que não me evocaste mais cedo? Ter-te-ia respondido, né? Então, o que é melodia? Para ti, muitas vezes, é uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu num mundo melhor. Né? Pergunta um pouco filosófica, uma pergunta meio cabeça assim, mas vamos lá. Aliás, essa entrevista, né, estava conversando com a Miriam mais cedo aqui, ela tem um videozinho de uns desenhos, né, de umas gravuras que são feitas, um filmezinho no YouTube de uns 4 minutos, que aborda exatamente essa segunda parte dessa entrevista com essas questões. Aí tem ali o narrador, que ele que responde, e as imagens vão passando ali, é bem bacana. Depois a gente posta para vocês lá no nosso grupo, para dar uma olhadinha. Então ele continua, no planeta em que habito, Júpiter, há melodia em toda parte. No murmúrio da água, no crepitar das folhas, no canto do vento. As flores sussurram e cantam. Tudo torna os sons melodiosos. Sê bom. Conquista esse planeta por suas virtudes. Bem escolheste, cantando a Deus. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Como gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver este mundo onde somos tão felizes. Todos somos caridosos, tudo ali é belo e a natureza é tão admirável. Tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem, coragem. Acreditai em minha comunicação espírita. Sou eu mesmo que aqui me encontro. Desfruto do poder de vos dizer o que experimentamos. Possa eu vos inspirar bastante o amor ao bem, para vos tornardes digno dessa recompensa, que nada é ao lado de outras às que aspiro. Então aqui, quando ele fala que ele tem esse poder, significa exatamente a permissão que ele tem de revelar para nós esse mundo espiritual mais feliz como meio de inspiração, né? Porque para você buscar alguma coisa melhor, você tem que imaginar, né, inicialmente para nós, o que virá exatamente com essa atitude dentro da bondade, do amor e da caridade. Que recompensa eu vou ter? Nesse caso, ele apresenta para nós exatamente tudo aquilo que esse mundo mais feliz pode nos oferecer, dando então essa inspiração para buscarmos esse objetivo. Questão número 3. Nossa música é a mesma em outros planetas? A resposta não. Nenhuma música poderá vos dar uma ideia da música que temos aqui. É divina. Ó felicidade! Faz por merecer o gozo de semelhantes harmonias. Luta, coragem. Não possuímos instrumentos. Os coristas são as plantas e as aves. O pensamento compõe
e os ouvintes desfrutam sem audição material, sem auxílio da palavra, e isso a uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isso é ainda mais sublime. Então, na verdade, que como é um mundo imaterial, porque para nós, aqui nós lembramos, né, um instrumento musical para nós, ele depende, né, da propagação do som através do ar. Então nós temos ali as percussões, nós temos ali os instrumentos de corda, os instrumentos de sopro, e tudo aquilo que para nós, né, através de toda aquela harmonia que é composta através da música, traz para nós ali um tipo de prazer. Só que nós lembramos, né, quando nós estudamos lá no livro Obras Póstumas, Música Espírita, capítulo interessante esse, os espíritos trazem para Kardec essa música espírita, ou seja, a música no mundo espiritual, em que não depende de instrumentos musicais. Nós aqui você depende de uma bateria, você depende de um instrumento que faz aquele barulhão para poder transmitir algum tipo de emoção. Para nós é muito agradável, porque nós ainda vivemos, né, as nossas emoções de uma forma muito agressiva. Então você ouvir um rock, você ouvir uma melodia que te provoca aquela sensualidade e tudo mais, né? Então isso é característico do nosso mundo. Nos mundos elevados, os espíritos pensam a música e nós captamos esse pensamento. Então imaginemos se eu pudesse transmitir para vocês uma melodia que eu acabo de criar mentalmente. Né? Claro que vocês não iam ouvir lá muita coisa, né? Porque eu ainda não estou com essa bola toda. Mas vocês vão ouvir um bom rock, eu garanto para vocês. Né? Mas mentalmente. E vocês então captam mentalmente. Quando a gente começa a falar sobre a arte como manifestação do espírito, bom dia, professor. A arte como manifestação do espírito, e nós imaginamos que os espíritos elevados procuram transmitir essas emoções, essas sensações através da música, produzida mentalmente, a gente começa a imaginar o que é um espírito ligado à matéria, imaginando as sensações que o envolvem e o tipo de música que representaria essas sensações. Então tudo aquilo que nós ouvimos hoje, nas rádios, que nós ouvimos nos nossos aparelhos, né, as músicas de nossa preferência, se nós formos analisar assim, o que ela te traz exatamente? Aí o rock traz aquela agitação, né, a música romântica traz aquela sensação, ou alimenta aquela carência, ou traz para nós aquele, como é que eu posso dizer, o sentimento de paixão, né? Quando a gente fala sobre, muitas vezes ouvindo um funk que traz aquela vulgaridade, né, da sensualidade, do erotismo, quando você ouve uma música que é alegre, desperta em você aquele ânimo, né? Se acorda assim numa sexta-feira com a Miriam, ela ouve aquela música animada e muda o astral dela, ela fica feliz da vida e coisa e tal. As músicas fazem isso para nós. Então esses são, né, essa é a qualidade, né? Você precisa ver, André, acordar com a Miriam do lado. Você não imagina que é isso, né? Quando a gente acha que você já viu tudo pela internet, quando você vê pessoalmente, já era. Hilarie, por exemplo, né, Tic-Tac, fica feliz da vida, aquela coisa toda, né? Então, assim, o que a gente começa a pegar através desse nosso acervo musical aqui do nosso planeta é aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso mundo interior. Então nós já chegamos a conversar sobre isso. A música New Age, por exemplo. New Age significa nova onda. Então são aquelas músicas que trazem para nós, né, elas músicas foram criadas a partir dessa ideia da mudança, inicialmente dentro do meio esotérico, saindo, por exemplo, da era de Aquário, o início da era de Aquário, né, onde esse signo de Aquário regeria a maior espiritualização, a tecnologia, né, assim dizem os esotéricos. Então, ou seja, essa mudança, essa fase de transição planetária, tem feito com que nós busquemos uma maior espiritualização. Então surgiu essa nova onda, né, ou seja, a New Age. E aí nós começamos a ouvir músicas, por exemplo, como Enya, como Lorena, como Kitaro, como Yanni, e tantos outros, né, Sarah McLean, e outros tantos artistas, né, que trazem músicas com vocais ou apenas músicas instrumentais, que você começa a ouvir assim, você sente realmente o pensamento se elevar, você sente assim a sua vibração se transformar. São músicas, por exemplo, que são utilizadas na harmonização de centros espíritas.
aquelas músicas tranquilas, calmas, né? Então isso é o mais próximo que nós temos dessa elevação. Então você ouviu aquela música assim maravilhosa, né? Tem uma música da Enya que eu sou simplesmente assim apaixonado por ela, e quando eu ouço, eu realmente sinto assim, sabe, aquela coisa de te tocar por dentro. Adoro aquela música, eu não sei o nome dela, mas eu gosto dela assim mesmo sem saber o nome. Então assim, gostando dessa música, você sente algo diferente. E mesmo esse algo diferente é algo tão embrutecido ainda, tão ligado ao nosso mundo físico, que por isso então Mozart fala para nós que essas músicas no mundo espiritual, que não dependem de instrumentos, mas simplesmente são pensadas, são imaginadas, são criadas a partir dos sentimentos que esses espíritos têm. Não sei se eu estou conseguindo passar para vocês a ideia dessa criação mental dos espíritos de acordo com a elevação que eles têm. E por isso Mozart disse que nós não podemos nem imaginar o que são essas músicas. Então André Luiz já falou sobre isso, né? Aquela música que fica... Você não tem um centro musical em que você ouve a música naquele local, mas as pessoas captam o pensamento daquele ambiente. E aqui, inclusive, Mozart dizendo que essas músicas celestiais são capazes de percorrer distâncias incomensuráveis. Distâncias que nós não conseguimos nem medir. Mas como estamos ainda tão materializados, tão ligados a essa matéria, nós não conseguimos pegar essas aspirações, essas inspirações. Para aqueles que são mais sensíveis, né, vemos muitos músicos que fazem essas composições tão belíssimas de acordo com a sensibilidade que eles têm, a partir da sensibilidade que eles têm. Então é aquele músico que tem aquela tranquilidade, aquela paz interior, aí de repente ele percebe uma melodia chegando. E aí então ele faz a composição. E a gente fala, nossa, como ele pôde compor algo tão belo? Na verdade ele simplesmente pegou aquilo que já existe. Só que ele então teve que transformar essa melodia que chegou através dos canais mentais em algo palpável para nós. Então utilizou esses nossos instrumentos tão grosseiros. De você bater num bumbo, você tocar uma corda para emitir aquelas vibrações, para chacoalhar o ar em torno de nós, sendo que isso simplesmente flui naturalmente pelo pensamento. A Miriam colocou, né, deve ser um lance de conexão e não apenas de escutar a música, né, tem mais a ver com sentimentos do que sensações, né? Então, como nós ainda vivemos no mundo material e a comunicação mental entre nós é algo que apenas faz parte da nossa ficção ainda, né? Porque nós não temos a telepatia, nós não temos ainda aquela facilidade de captar o pensamento do outro, nós precisamos nos comunicar através da voz. Então é difícil a gente imaginar algo que flui apenas nessa faixa do pensamento. De você fechar os olhos e você ouvir algo, receber algo que vem simplesmente te envolvendo a partir de outra fonte. O Hermes lembrou aqui, quando eu dirijo o passe, gosto de pôr música, né? Sem a música é como se faltasse algo. Exatamente porque a música, Hermes, ela tem por objetivo nos sensibilizar. Eu me recordo de um filme que trouxe uma realidade de um grupo de combatentes dos Estados Unidos, que eles iam entrar em combate, eles estavam num veículo, né, que estavam transportando para que eles chegassem lá. A música que eles estavam ouvindo é aquelas músicas de rock assim de pancada, para que a adrenalina subisse. Quando eles abriram aquela porta de desembarque, os caras já saíram assim já com a 220, já querendo matar gente, só de ouvir a música. Ao mesmo tempo, quando a gente quer harmonizar alguém, você coloca uma música diferenciada, aquela melodia, aquela coisa tranquila, né? Hoje até a medicina, né, faz estudos, no caso das mulheres gestantes, de você colocar música calma para as crianças ouvirem enquanto elas estão se desenvolvendo, que, segundo os estudos que eles fazem, teríamos também crianças mais calmas. Enfim, né, o objetivo da música é exatamente isso, ele tem um poder de nos influenciar. Ela tem essa força de nos influenciar. Tanto que é assim, né, tá todo mundo namorando, o pessoal assim no carro, ouvindo aquela música romântica, nem sabe qual é a letra, mas só a melodia já funciona, né? Eu até lembro de uma entrevista, né, do Eric Clapton. Ele falava sobre a música Tears in Heaven, que foi a música que ele compôs em homenagem a um filho que morreu, né? Morreu afogado na piscina, foi um acidente, coisa e tal. E ele colocou ali, né, Lágrimas no Paraíso, né? Vai com Deus, Marion, bom feriado para você.
Então, né, Tears in Heaven, Lágrimas no Paraíso e coisa e tal. Então ele fazia aquela música com toda a lamentação da perda do filho. E os casais dançando, se beijando, ouvindo a música do cara, sem saber o que ela significa, né? Mas a melodia em si, ela tem um efeito importante, um efeito poderoso. Tico até colocou, né, e depois dizem que inferno não existe, existe, né? E está muito presente, né? Já saí de uma igreja em um casamento quando tocaram um órgão para não pensarem que eu era o outro, né? Nem conhecia os nomes. Pois é. Né? Então, assim, esse é o efeito que a gente tem. Então, o que Mozart passa para nós é exatamente essa sensibilidade, né? Essa tranquilidade. Por isso ele coloca, né? Mais uma vez a resposta. Ele diz assim: nenhuma música poderá vos dar uma ideia da música que temos aqui. É divina. Ó felicidade, faz por merecer o gozo de semelhantes harmonias. Luta, coragem. Não possuímos instrumentos. Os coristas são as plantas e as aves. O pensamento compõe e os ouvintes desfrutam sem audição material, sem auxílio da palavra. E isso a uma distância incomensurável. Nos mundos superiores isso é ainda mais sublime. Então, por mais belas que sejam essas composições, essas melodias, não significa que nós vamos gostar. Já falaram, por exemplo, assim, você vai para o mundo espiritual e você oferece um banquete de prazeres espirituais para o indivíduo, ele fala assim: olha, eu posso ir embora daqui? Está muito chato esse negócio. Né? Tanto que as pessoas brincam, né? Olha, quando eu desencarnar eu quero ir para o inferno, porque o céu é muito chato, é muito parado. É uma realidade. Então, para entrarmos em sintonia com esse tipo de cultura, né, segundo os espíritos, nós temos que nos elevar espiritualmente para entendermos exatamente o significado, ter a sensibilidade, a percepção de viver aquilo que elas trazem para nós. Né? A Andrea lembrou ali que as plantas também, né, têm essas experiências que são feitas com melodias. Né? A própria água também, né? Masaru Emoto, né, o professor Masaru Emoto fez aquela experiência com a água, né, de medir as vibrações, colocou música clássica e música barulhenta, mudou a composição da molécula da água, né, do que foi observado. Composição não, a estrutura, né, as vibrações dela. A Miriam colocou, né, eu já fiz esse teste com as crianças na oficina de arte, né, pintando com Beethoven e sem Beethoven. É muito interessante, as pinceladas acompanham a melodia sem perceberem. Não, tem um poder assim inimaginável, né? Um poder assim muito forte. Né? E para a gente finalizar aqui a última questão, a número 4. Qual a duração da vida de um espírito encarnado em outro planeta que não o nosso? Né? Aqui a gente está mudando já um pouco de assunto também, mas é claro, né, como eu falei para vocês aqui, se nós temos uma pessoa que tem afinidade com esse assunto para falar sobre isso, certamente ela poderia tirar um proveito muito maior. Né? Então, no meu caso, como eu não tenho nenhuma habilidade artística dentro da música, então a gente fica imaginando como as coisas são, mas imagina alguém que tem essa facilidade de entender a música, de falar sobre essa questão da musicoterapia, que tipo de conversa poderia ter com Mozart sobre a beleza da arte no mundo espiritual. Né? Então, a gente acaba ficando na superficialidade. Né? Qual a duração da vida de um espírito encarnado em outro planeta que não o nosso? Curta nos planetas inferiores, mais longa nos mundos como esse em que tenho a felicidade de estar. Em Júpiter, ela é, em média, 300 a 500 anos. Então, obviamente, para nós aqui tem aquela surpresa, né? Imaginar você viver 500 anos. Claro que nós levamos em consideração a nossa vida biológica, o desgaste do nosso corpo físico, os tormentos do nosso mundo material, você viver esse inferno durante 500 anos. Lá nós falamos de um mundo um mundo que é imaterial, um mundo onde a felicidade é desfrutada pelos espíritos, onde eles têm uma conexão com o mundo espiritual que é absolutamente aberta, eles são muito sensíveis a essa comunicação. Então 300, 500 anos é um trabalho de missões a longo prazo que eles desenvolvem. Então não imaginemos aqui no nosso mundo uma vida dessa extensão. É incompatível com as leis naturais que regem a nossa biologia. As células vão se desgastando, nosso corpo vai se desgastando e tudo mais, e chega uma hora que nosso corpo então perde a validade. Estamos ali chegando, né, numa expectativa de vida média do nosso planeta de 80 anos. Então tem aqueles que vivem 100 anos, 100 e pouquinhos anos, de acordo com
com a saúde física que eles desfrutam, né? Mas não quer dizer necessariamente que o espírito tem uma saúde espiritual, uma saúde psíquica para viver tudo isso. Por isso, então, nesses mundos imateriais, a vida é muito mais longa, não porque haja um desgaste do veículo físico que eles estão usando, mas de acordo com as missões que eles devem desempenhar. Número 5, para finalizarmos. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Não, a menos que seja em missão, porque então avançamos. Aí a pergunta já é bastante óbvia, né? Um espírito mais elevado volta ao mundo físico como a Terra para trazer para nós aqui exemplos, auxílios, tarefas, né, que ele deve cumprir, e ele então vai se elevar com isso. Agora, a gente sabe que o espírito não retroage nas suas conquistas. Se ele é um espírito que alcançou uma felicidade, essa felicidade para ele, ela é definitiva e é a partir dali que ele vai se desenvolver. Porque se ele volta para uma condição inferior, aquela que ele vivia inicialmente era uma ilusão. Então é como nós estivéssemos aqui, vivendo nesse nosso mundo, aí depois nós desencarnamos e reencarnamos em mundo inferior. Aí dizendo, mas você teve um retrocesso. Não. Você mudou de ambiente melhor para um ambiente pior, mas você continua sendo o mesmo e você não era merecedor daquele ambiente. Então não é a viagem que transforma uma pessoa, a pessoa se transforma. Você pegar, né, saiu daqui do Brasil, foi para a Europa de avião, você não vai descer uma pessoa melhor lá no outro aeroporto depois de ter desembarcado aqui algumas horas de viagem. Alguma coisa te fez transformar as experiências que foram sendo vividas. Então, nesse caso, os espíritos que vêm para o nosso planeta vindo de mundos superiores, obviamente chegam aqui com a tarefa de ajudar a humanidade dentro daquela grande cadeia de solidariedade que existe no universo, onde os mais fortes, os mais desenvolvidos, os superiores, auxiliam os inferiores. Lembremos sempre, não existe felicidade isolada. A nossa felicidade, ela é conquistada promovendo a felicidade do outro. Eu sou feliz vivendo sozinho. Não, você não é. Você é um egoísta que se ilude achando que isso é felicidade. Quando de fato entender o que é felicidade, aí você vai saber a diferença. Bom, então aqui depois, pessoal, a gente continua esse tema na semana que vem. Eu parei aqui na questão número 5. Né? A gente vai, claro, né, começar aqui logo da primeira questão, para poder pegar aqui o fio da meada, né? E bastante coisa interessante, né, sobre as perguntas a Mozart relacionadas com a música e também algumas perguntas relacionadas sobre a vida espiritual. Né? Então vamos ver aqui o que nós conseguimos de aprendizagem